Eita que lá vem polêmica. Qual o Cavaleiro de Ouro mais forte dentre os cavaleiros que a gente conhece de Saint Seiya? Será que a gente tem uma resposta? Consegue afirmar alguma coisa com base no que o próprio Kurumada já falou ou nas informações oficiais dos mangás? Então continua até o final do vídeo pra gente analisar tudo pra não restar nenhuma dúvida. Será que a gente consegue tirar uma resposta? Qual é o mais forte de todos? Continue aí no vídeo. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. E como eu disse aqui na introdução, hoje a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco. Fazia um tempinho que eu não fazia vídeo, o último foi sobre a Saga do Olimpo, com um convidado, meu querido amigo Diego Mariô, que eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês poderem acessar, se não tiverem visto ainda. Mas antes de mais nada, vocês já sabem, eu vou pedir aquela contribuiçãozinha que é de graça, mas ajuda muito, que é deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos fóruns, nos grupos que vocês participam e até mesmo com seus amigos, porque isso ajuda as pessoas a receberem esse vídeo e assistirem pra gente discutir um pouquinho mais de forma saudável, hein? Então já comenta aí qual é o seu favorito, qual você acha que é o mais forte antes de ouvir a resposta. Vou dar uns segundinhos aí pra você comentar qual cavaleiro você acha que é o mais forte, enquanto a gente vai começar a falar sobre as informações oficiais. Bom, provavelmente vários de vocês já devem ter visto discussões em fóruns ou até mesmo matérias sobre Saga é o mais forte, Shaka é o mais forte, outro cavaleiro é o mais forte, porque essa é uma discussão que se instaura desde a criação do conceito dos Cavaleiros de Ouro em Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya. Isso porque num primeiro momento a gente tinha a ideia de que todos os Cavaleiros de Ouro tinham o mesmo nível de poder e que a luta entre dois deles acabaria gerando a conhecida e famigerada Guerra de Mil Dias, que a gente inclusive viu lá no mangá clássico entre Aioria e Shaka, né? Então o confronto de dois Cavaleiros de Ouro que teoricamente teriam um poder equivalente, o que é afirmado no mangá, causaria aí uma Guerra de Mil Dias. E aí eu pergunto pra vocês, quem é o mais forte? Shaka, Saga, Doku ou algum outro? Bem, essa é uma pergunta que vários de vocês provavelmente já se fizeram em algum momento, porque o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, o próprio Kurumada, ele é muito contraditório. Por diversos momentos, Shaka acaba sendo enaltecido para parecer ser o mais forte, e em outros momentos a gente tem expressamente afirmações de que Saga seria o cavaleiro mais forte. E aí começam aquelas discussões, né? Poxa, se Saga é o cavaleiro mais forte, por que ele não conseguiu derrotar o Shaka? Ali na Saga de Hades, ele precisou da exclamação de Atena, 3 cavaleiros de ouro para enfrentar o Shaka. Mas então, se o Shaka é tão forte, por que ele rivalizou com a Aioria lá na Saga do Santuário e ia se começar uma Guerra de Mil Dias? Enfim, essa discussão vai longe. Mas antes da gente entrar nas citações do mangá, do que a gente tem oficial, eu gostaria de fazer um apontamento sobre um material chamado Enciclopédia, que muitos de vocês conhecem como Taizen. É um material que foi lançado muitos anos atrás, que teve a supervisão do Kurumada. Sim, não foi escrito exatamente por ele, mas ele verificou, supervisionou todas as informações ali contidas. Então, antes que alguém talvez queira contestar a matéria, a informação dentro da Taizen, eu acho que vale a pena a gente pensar que o Kurumada não costuma deixar as coisas quietas se ele não concorda, né? Haja visto o que a gente já conhece do que aconteceu com o filme do Prólogo do Céu. Então tenho certeza que se ele discordasse das informações da Taizen, ele já teria dito isso a público há muito tempo e feito a própria versão dele. Mas o que eu posso afirmar aqui para vocês é que a Enciclopédia Taizen, ela traz um verdadeiro diagrama de pontuações, onde ela distribui pontos para cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro, inclusive o Xion como um 13º Cavaleiro de Ouro, na verdade o Grande Mestre, né, mas representando também a constelação de Áries, e divide esses pontos aí entre soco, chute, técnica com arma, golpes psíquicos e arremesso. Então vamos falar um pouquinho sobre essa enciclopédia e depois a gente passa para as citações que o mangá já trouxe e as informações que o Kurumada já deu a respeito de quem seria o cavaleiro mais forte oficialmente dentro do cânone de Saint Seiya. Se a gente observa esse diagrama, a gente soma aí os pontos, a gente vai concluir que o Aioria tem apenas 12 pontos, Aldebaran 16 pontos, Máscara da Morte 18 pontos, Camus 16 pontos, Shura 17 pontos, Afrodite e Mu empatados com 18 pontos,
Miro, Saga e Shaka empatados com 19 pontos, Ayorus com 22 pontos, Doku com 24 pontos e Xion com o máximo de 25 pontos. Então, se a gente for ter à risca as informações da Taizen, a gente pode concluir que o mais forte seria o Xion enquanto grande mestre, mas aí a gente vai descendo e verificando que Ayorus seria teoricamente o mais forte, em seguida empatados Miro, Saga, Shaka, mas eu acho que não dá pra gente ter isso tão a ferro e fogo assim. Isso de forma tão exata, porque nós temos que analisar a verdadeira versatilidade dos cavaleiros. Quem acumula mais pontos acaba sendo o cavaleiro mais versátil, o que não significa necessariamente o mais forte, porque se a gente pensar que o Aioria tem apenas 12 pontos, mas ele está numa pontuação máxima no que diz respeito a soco, o soco dele seria muito mais forte do que de muitos outros cavaleiros, e isso daria uma vantagem para ele, embora ele tenha desvantagem em outros aspectos. Estão entendendo? Por exemplo, o Doku, ele tem precisão quanto às técnicas com arma, afinal, ele carrega 12 delas, então acho que ele teve bastante tempo para treinar, inclusive ali, né, nas cachoeiras de Rozan, onde ele não devia estar fazendo muita coisa, ele devia ficar sentadinho, talvez ele brincasse um pouquinho com as armas ali, desse uma treinada, a gente não sabe. Mas, enquanto isso, a gente também tem que pensar que Xion, ele está sendo provavelmente avaliado nessa Taizen enquanto o auge de sua juventude de 18 anos, mas ele também carrega aí toda uma experiência de quem viveu mais de 200 anos, foi morto e ainda conseguiu renascer com um corpo jovem. Então tem uma série de variantes que ficam um pouco complicadas para a gente levar essas informações da Taizen tão precisamente, inclusive a versatilidade. Porque se um cavaleiro souber utilizar seu ponto forte contra um ponto fraco do adversário, ele pode perfeitamente acabar sendo mais forte do que o adversário. Então não é uma soma matemática, não é como se a gente estivesse jogando Yu-Gi-Oh! Onde pontos de ataque mais fortes vão derrotar os outros pontos de ataque mais fracos. Isso porque, inclusive, idade também é um fator que interfere. Nós vimos Xion afirmar que 18 anos é o auge da força e da juventude para um cavaleiro. Então, todos aqueles que ultrapassaram a margem dos 18 anos, segundo a informação canônica do próprio mangá, já teriam uma certa desvantagem. Mas as informações ficam cada vez mais controversas quando a gente avalia que no mangá clássico, o Saga ele foi declarado como o cavaleiro mais forte do século XX. Isso lá no capítulo 34 do mangá, o que foi reforçado também no capítulo 41 de Next Dimension por Ikki. Também no Soul of Gold, mas é uma animação exclusiva da Toei, então não vamos considerar. Mas, ainda falando sobre os Cavaleiros de Gêmeos e no quesito Saga, ele é desmerecido em relação ao antecessor dele. O Cavaleiro Caim de Gêmeos é considerado por Ikki ainda mais forte do que o próprio Saga, por palavras dele lá no capítulo 42 do mangá de Next Dimension. Entretanto, no capítulo 88 de Next Dimension, Odisseu de Ofiuco afirma que o Cavaleiro de Gêmeos é conhecido como o Cavaleiro mais forte dentre todos os Cavaleiros de Ouro, geração após geração, significando que, por essa lógica, Saga seria o Cavaleiro de Ouro mais forte de sua geração também. Entretanto, alguns capítulos depois, Odisseu já afirma que Shijima de Virgem é o cavaleiro mais forte, e a gente também tem afirmações nos capítulos 21 e 23 de Next Dimension de que Shijima seria o cavaleiro mais forte de sua geração, embora tenha ali uma ressalva enquanto cavaleiro de Virgem mais forte em alguns momentos. O Doku também foi tido, pelo menos lá no mangá clássico, como o cavaleiro mais forte do seu século, o século XX, lá no capítulo 26 de Saint Seiya. Enquanto que a geração dos cavaleiros do século XX, a que a gente já conhece na maior parte do tempo, com Saga, Shaka, Miro, Ayorus, é considerada, pelo menos entre os fãs, como uma das gerações mais fortes, se não a mais forte, já que os cavaleiros foram consagrados cavaleiros de ouro com idades muito baixas, alguns entre os seus 7 a 10 anos. Inclusive, isso é analisado por Shijima quando ele questiona se Shaka não seria o cavaleiro de Virgem mais forte que o próprio Shijima. O que o Ikki desmente em um capítulo anterior, quando ele está enfrentando Shijima,
Então é muito complexo. A gente tem afirmações sobre quem é o cavaleiro mais forte o tempo inteiro. Isso considerando apenas o cânone de Masami Kurumada. Eu não vou nem entrar no mérito sobre Lost Canvas, sobre Saint Show, onde a gente inclusive teve ali a luta entre o espírito que possuía o Saga, que se autodenomina Ares, contra o próprio Shaka, um baita de um fanservice que a gente adora. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito todo. Mas o que eu posso afirmar para vocês, meus queridos, provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta afirmativa de qual dos 12 é o cavaleiro mais forte. Isso não só em relação à saga que a gente conhece, a saga clássica, mas também em relação a Next Dimension. O que eu posso afirmar para vocês é que é muito comum que o Kurumada se valha dessa afirmação de o mais forte justamente para criar sempre uma aura poderosa em cima daquele personagem, uma grande expectativa para parecer um desafio acima do desafio anterior a ser vencido. Isso aconteceu inclusive com os espectros lá no comecinho da saga de Hades, quando a gente teve a introdução de Radamantias e outros personagens que eram afirmados como mais fortes e tudo mais, que se autodenominavam fortes e superiores. E no fim a gente viu como Radamantis apanhou pro Canon. A própria disputa de poderes de Canon de Gêmeos e do próprio Saga de Gêmeos também leva aí o questionamento de quem seria o cavaleiro mais forte, e provavelmente a gente realmente não vai ter essa resposta a não ser uma. Existe uma resposta que eu posso dar para vocês de maneira clara e sem hesitação. Odisseu de Ofiuco é sem dúvidas o cavaleiro mais forte, e não só o mais forte dentre os cavaleiros de sua geração. Ele é dito como sendo o mais forte dentre todos os 88 cavaleiros. Na verdade, Asclepio, que seria a versão anterior, Odisseu é reencarnação de Asclepio, mas eu acho que dá ali mais ou menos na mesma, mas ele é dito como o mais forte dos 88 cavaleiros desde a era mitológica. Isso até o momento vem se mostrando verdade, já que ele está enfrentando cavaleiro após cavaleiro e sendo muito bem sucedido nisso. Mas existe uma questão: Odisseu, assim como Asclepio, não lutam, são cavaleiros que não lutam, eles apenas curam. Então, olha que contradição. O cavaleiro mais forte dentre os 88 é o cavaleiro que não luta, um cavaleiro que cura, um cavaleiro médico e que utiliza as suas técnicas, e mesmo sem lutar, mesmo sem ferir seus adversários, ele ainda consegue derrotá-los, como ele vem fazendo com todos os Cavaleiros de Ouro na saga de Next Dimension. Bom, pessoal, a minha ideia com esse vídeo era criar um debate divertido e também mostrar como em vários momentos do mangá o próprio Kurumada afirma uma coisa, mas daqui a pouco ele muda, e aí a gente fica com aquela sensação de ué, mas não era o outro que era mais forte? Então vamos parar com essa rivalidade, porque provavelmente a gente nunca vai ter uma resposta oficial, pelo menos não uma que permaneça estabilizada por muito tempo. Daqui a pouco o Kurumada vai mudar de ideia e vai falar que o outro é mais forte, e isso tudo muito provavelmente depende muito de quem ele está enfrentando e de qual o contexto e a situação. Isso porque eu acredito que cada cavaleiro tem sim a sua especialidade, e que a depender de como ele está sendo enfrentado, de quem é o adversário, ele pode ter vantagens ou desvantagens. Provavelmente uma luta séria entre Saga e Shaka não seria simplesmente ali um enfrentamento de poderes. Cada um iria explorar o seu ponto forte e tentar tirar vantagem do ponto fraco do inimigo. Então isso deve acontecer em todas as batalhas, e é por isso que para alguns adversários Saga pode parecer mais forte, Shaka pode parecer mais forte, o outro pode parecer mais forte do que talvez realmente seja em relação a outros. Então essa nunca vai ser uma matemática exata, e eu quero saber a opinião de vocês. Inclusive comenta aí também se o cavaleiro que você acha que é o cavaleiro mais forte é o cavaleiro do seu signo. Comenta qual é o cavaleiro do seu signo, seu cavaleiro favorito, e também qual você acha que é o cavaleiro mais forte. Comenta aí, ajuda compartilhando esse vídeo. Também deixa o seu like, isso tudo ajuda para que o canal seja cada vez mais visto e a gente possa falar mais de cavaleiros. Inclusive porque é com base nos comentários e nos likes, muito mais do que nas visualizações, que eu determino se um tema vale a pena ser discutido mais vezes no canal ou não. Então se vocês querem mais cavaleiros, deixa o seu like e comenta aí. Muito obrigado, meus queridos, um grande abraço, até mais.